E aí? E aí, Cris, tá me E ouvindo? aí? Fala, Robertão. Tudo bem? Beleza? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, tô ouvindo. Então tá bom. Que escritório bonito, hein, meu? Ah, bonito é o seu. Tô gostando da parede aí escura, tal, bem legal. É pra combinar com... A pele, o tom de pele. Peraí que minha mãe tá subindo aqui, peraí. Legal, legal. Tá aqui pra ela. Vou colocar. Tô com uma outra tela aqui pra ela Aí, te ver gostei da bem. camiseta do Mário Bros aí também, muito bom. Aderi, né? Eu comprei a do Mário e comprei uma do Luigi pro A família Lourenço. toda, né? Família toda de... É isso aí. Peraí, Cris, deixa eu só chamar ela aqui. Peraí. Beleza, beleza. Oi? Senta aqui, mãe, na minha cadeira. E aí eu sinto na outra. Não, senta aqui, essa aqui é mais confortável. Essa aqui é mais confortável. Não, tanto faz, não precisa não. Siga o lateral, vai. Senta lateral. Senta ali, ó. Também é melhor. Cris, o Cris, mano, o Cris. Cris da Deza. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Como vai? Tudo bem, Cris? Tudo jóia, tudo jóia. Família, bem? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Isso é que importa, né? O importante é... Agora eu não sei o que é melhor. Será que é melhor deixar nessa tela aqui que a gente olha para ele ou aquela ali? É que eu tô com duas telas aqui. Fica você para cá. E aí ficou... você... Assim eu tô te vendo na grande, mas o computador tá na pequena aqui. Como para mim, assim, como vocês preferirem. Como Dá ficar as mais duas confortável aqui. para você. Vem para cá você. Tá bom. Não, tudo bem, tranquilo. E aí, Cris? Então, Cris. Tudo bem? Essa aqui, Tudo jóia? mãe, você conhece já, né? Sim. Já casa, acho que Lá no apartamento também ele esteve lá. no apartamento, Apartamento. E nas festas, né, de aniversário. festa de aniversário e tudo mais. Eu falei para ela, tava comentando com ela, do teu trabalho, né? Legal. Tá no mercado há muito tempo. Sim, sim. Como eu falei contigo aquele dia, mostrei o teu vídeo lá um pouquinho no Instagram. Legal. Encostar a porta. Tá, pode encostar. Encostar a porta. Lá referente aos bairros, né? Eu trabalho nos bairros que você está fazendo lá. Sim, sim. Vi um pedacinho da correria aqui, vi um pedacinho lá da Riviera, como eu te falei, um pedacinho. E aquilo que mais ou menos eu comentei com você, né? A gente tinha um apartamento lá na Praia Grande. Certo. A gente, agora ano passado, vendemos o apartamento. A gente vendeu o apartamento e eu queria conhecer um pouco mais aí, né? Legal, legal. Eu vou fazer uma, claro, eu vou fazer uma breve apresentaçãozinha só para vocês me conhecerem um pouquinho melhor profissionalmente, né? E assim a gente vai se falando. Quero até aproveitar para pedir autorização de vocês para a gente gravar esse vídeo que eu estou fazendo, até para efeito de treinamento, porque eu estou me digitalizando, né? Então eu estou aproveitando alguns conteúdos para ensinar os meus alunos, o pessoal que tá começando a aprender nessa área de leilões, né? E então, se vocês me autorizarem, eu agradeço muito, porque também serve para mim como... Lógico. Claro. Obrigado. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela para ficar um pouquinho mais fácil aqui. Assim, vocês podem acompanhar aí. Depois o material eu mando para vocês, o que eu tenho em PDF. Conseguiram ver minha tela? Perfeito. Legal. Então, esse aqui, na verdade, é o meu site, é o site da X3M Consult. Então, vou voltar lá para trás, desde 1996, mas vai ser bem rapidinho.
Então, o que acontece? Eu tenho uma empresa de consultoria na área imobiliária, eu sou um corretor de imóveis, um técnico em transações imobiliárias, e em 1996, 97, né, eu fiz o meu curso técnico em transações imobiliárias. E a partir daí, eu sempre fui apaixonado por empreendedorismo, né, e por essa questão de alto lucro, né, como ganhar dinheiro, como fazer dinheiro, né, independente até do mercado. E no mercado imobiliário, as duas maneiras a maneira mais adequada, né, de conseguir um alto lucro, conseguir um resultado financeiro interessante, é através dos leilões de imóveis. Na verdade, são duas maneiras básicas, né, que a gente tem para conseguir ter negócios incríveis, né, negócios maravilhosos. Uma delas é quando a pessoa está precisando vender um imóvel por iniciativa própria, né? Eu quero vender e ofereço por metade do preço, né? É um bom negócio. E a outra forma é através dos leilões de imóveis. Essa iniciativa não parte necessariamente da pessoa, mas sim, talvez, e muito provavelmente, por uma dívida que essa pessoa contraiu ou alguma razão nesse sentido. É isso que a gente vai ver daqui para frente, né? Então, o que aconteceu? Em 97, comecei o trabalho, nós tínhamos uma empresa familiar que começou com uma indústria, na época com produtos de fibra de vidro, chamava Master Glass. E essa empresa, então, depois que meu pai faleceu, eu transferi só eu mantive meu nome na sociedade, né? E alterei o objeto social para consultoria imobiliária, porque foi quando eu estava justamente me formando, queria já montar imobiliária e fazer tudo aquilo, me formando técnico, né, com Cresce, essas coisas todas. Então, naquele momento em diante, sempre apaixonado por bons negócios, né, o que eu fiz? Eu comecei a prestar atenção em como fazer os melhores negócios. E aí eu vi que muita gente que vendia os imóveis, e muitos imóveis vendidos, esses negócios aconteciam porque o valor estava sempre, assim, normalmente abaixo do valor do mercado, sempre eram bons negócios para quem estava comprando, né? Então, o que me chamou a atenção justamente para os leilões de imóveis, porque se a gente for perceber, os bons negócios, através de gente que está com a corda no pescoço, que está endividado, que está com algum problema, que precisa vender o imóvel com velocidade, né, gerar liquidez, normalmente isso não é tão fácil de conseguir na área imobiliária. É muito, muito raro você ver uma imobiliária com bons negócios, alguma coisa assim, sempre à mão, né? E foi aí que eu comecei a ver que se eu encontrasse um mecanismo de conseguir trabalhar sempre com os melhores negócios, ou sempre com bons negócios, eu venderia todos os meses, porque esse é um grande problema dos corretores, né? Não vender todo mês, ou vender uma vez e 6 meses depois só conseguir fazer uma nova venda. Então, graças a Deus, eu sempre tive, inclusive minha mãe trabalhou comigo muitos anos, mais ou menos parecido com vocês, assim, né, Roberto? Você e sua mãe e tal, era bem parecido. Eu trabalhava com a minha mãe, então ela era uma corretora junto comigo e a gente era, né, na nossa equipe, eram acho que 12 pessoas na equipe, e eu lembro que a gente sempre vendia, todo mês tinha uma venda. Então era muito legal. E quando eu comecei a prestar atenção, eu comecei a vender os imóveis e via que vários imóveis que a gente vendia eram do mesmo proprietário, achei aquilo interessante. Falei, opa, peraí, deixa eu conversar com esse pessoal e entender de onde vem tanto dinheiro, né? De onde vem tantos imóveis, herança, né? O que era? Aí conversando com eles, descobri que não. Eles disseram, Cris, eu compro e revendo imóveis em leilão. Falei, o quê? Aí ele começou a me explicar. Daí foi toda a jornada. E aí desenrolei a história, acabei me especializando em leilões de imóveis, não atuo mais com compra e venda e revenda de terceiros, nem lançamento, nada disso. Sou especializado em leilões de imóveis. E são muitos anos de prática. Foi aí que eu criei, né? Eu formatei uma consultoria pioneira, que é essa que vocês estão vendo aqui, a X3M Consult, que nasceu em 96, né, 97, aí a gente já estava com os primeiros passos aí, e não tínhamos experiência ainda, a gente foi adquirindo essa experiência ao longo dos anos, né? E aí, para resumir, centenas de imóveis arrematados para diversos investidores, diversos tipos, diversas naturezas, diversos estilos de imóvel, diversos perfis de investimento, gente que queria comprar para morar, comprar para revender, comprar para manter locado, né, manter alugando no portfólio. Então, tem diversos perfis de públicos, né? E a gente foi crescendo, então, e com esse crescimento,
desenvolvemos, né, uma plataforma completa nessa situação da pré-análise até o momento da revenda do imóvel. Então, assim, um trabalho muito completo. Na realidade, eu tenho desde do início, né, até o fim, ou seja, a consultoria completa para investidores que não pretendam fazer nada, literalmente nada, praticamente nada, não precisam, só precisam colocar o capital no momento que eu falar, no momento certo, eles vão arrematar o imóvel, que já é transferido para eles imediatamente, né? O arremate já é feito em nome do investidor, nós nem passa por nós o capital, de tão seguro que é o negócio, ele vai comprar diretamente de uma conta judicial, né? Um depósito judicial, isso transfere muita segurança, porque o imóvel é considerado garantia real, né? O imóvel é, vamos dizer assim, a última linha de garantia, né? De um financiamento, por exemplo, um banco, se você for tomar um crédito, né? Fazer um empréstimo, o banco vai provavelmente exigir uma garantia e, normalmente, a melhor garantia que existe é a garantia imobiliária. Então, normalmente, eles vão te pedir um imóvel como garantia, algum bem, algum ativo que possam executar no caso do pagamento não acontecer. Então, essa é a natureza, na verdade, dos leilões. A gente participa dos leilões, porque os imóveis vão ao leilão, né? Basicamente pelo não pagamento de dívidas. Então, a pessoa tem lá as parcelas com a Caixa Econômica, parcelas com o Santander, Itaú, com a construtora, ou qualquer origem, né, de dívida, uma dívida trabalhista, uma dívida de condomínio, por alguma razão, o imóvel vai a leilão em razão do ponto de vista jurídico, né, um leilão judicial, ou de um ponto de vista comercial, uma alienação fiduciária que não aconteceu, não, conforme o contrato, uma execução de contrato. Então, basicamente, a razão do imóvel ir a leilão é essa, é o não pagamento das dívidas. E a gente entra no processo, nós como consultoria, nós entramos no processo no momento, na fase de execução, quando o imóvel já está realmente em execução. Então, o que a gente analisa? Tudo. A gente analisa tudo. O que a gente faz, basicamente, o serviço é muito completo, não é uma consultoria. A gente busca, hoje vai aqui conversar com vocês para identificar e traçar juntos, né, descobrirmos juntos aqui o seu perfil, né, qual é o perfil de você, se é um perfil de investimento, de revenda, um perfil de manter em locação, porque pode variar um pouquinho o tipo de imóvel. A gente pode buscar imóveis com maior liquidez ou imóveis com uma liquidez moderada, mas que tenham um perfil interessante para manter de locação, por exemplo, manter alugado todos os meses é uma possibilidade. Um outro perfil seria um imóvel para morar, para depois revender e comprar outro. Então, tem diversas finalidades. Então, a gente vai falar sobre isso. Eu só queria entender se vocês estão entendendo aí até agora, né? Se vocês estão acompanhando aí, estou falando muito. Não, tranquilo. Beleza? Perfeito. Okay. Então tá bom. Você falou aí, né? Então, assim, do ponto de vista da segurança jurídica, vamos falar um pouquinho sobre o leilão em si, né? Mas como é o leilão, o que acontece, como é que eu tiro a pessoa de lá, esses detalhes todos. Então, como eu falei, na consultoria, a gente faz o serviço completo, do início ao fim. E o início não é só no arremate, o início, na verdade, é muito antes do arremate. A gente faz um trabalho muito forte primeiro, a gente garimpa, né, no meio dos leiloeiros, que hoje em dia os leilões são online. Antigamente, quando a gente começou, sei lá, há 18, 20 anos atrás, os leilões eram sempre presenciais, não existia o online, né? Não existia nem internet, na verdade a internet estava nascendo. Então, os leilões aconteciam nos fóruns, né? A gente ia até o fórum e arrematava da mão de um oficial de justiça ou de um leiloeiro ali no fórum, no máximo no escritório ou no auditório de um leiloeiro. Ainda existem leilões em auditórios de leiloeiros, mas mesmo assim eles são concomitantes, né, com os leilões online. Então, hoje em dia, o online está dominando, basicamente já não vai mais existir nada físico, né, presencial. A tendência é que seja tudo online mesmo. E isso, por um lado, é bom. Por outro lado, não é tão bom, que é a questão da concorrência para nós investidores, né? Quando a gente pensa em investir, né, em imóveis com bastante liquidez e com bastante margem, né, porque isso é um foco nosso, um dos fatores de corte, né, vamos dizer assim, dos leilões, é a margem, a parte comercial. Uma parte é a parte da análise jurídica, do processual e tudo mais, que nós fazemos tudo isso,
E outra parte que também não deixa de ser importante, né? Não menos importante, é realmente a parte comercial. Então, se o imóvel não tem uma boa liquidez, ou se ele não tem uma boa margem, a gente pula fora, porque não vai interessar nem para nós, nem para os nossos investidores. Então, basicamente, como é que a gente encontra esses bons negócios, né? Onde é que eles estão? Eles continuam nos fóruns. Os leilões são judiciais, na maioria judiciais, ou os extrajudiciais, que são de construtoras, bancos, iniciativa particular, qualquer razão, né? Pessoas executando pessoas, ou contratos que estão na justiça, ou extrajudiciais. Então, o que a gente faz? A gente busca nos fóruns, diretamente nos fóruns. Aí tem diversos, né? Os fóruns, as várias cíveis, né? A gente vai buscar no Fórum Central, Jabaquara, Pinheiros, Lapa, Tatuapé, todos, Fórum de Barueri, Fórum lá Santana do Parnaíba, que tem Alphaville, que é muito interessante para nós, Santos, Bertioga, que tem lá Riviera, tem um monte de coisa, Guarujá inteiro, Santos inteiro, um monte de negócio bom. Então, assim, todas essas praças são cobertas pelos fóruns da região, da comarca, né? E a gente, então, busca juridicamente, né, os processos diretamente nos fóruns e também nos leiloeiros. Os leiloeiros, eles oferecem, através das suas próprias plataformas online. Porém, é um trabalhão, é uma coisa, assim, descomunal. Os meus alunos, os meus amigos, os clientes, os caras falam, Cris, não aguento mais, isso aqui é um saco, procurar esse negócio. E é realmente um saco, realmente muito chato ficar vasculhando os sites dos leiloeiros. Eu tenho uma relação enorme aqui, que a gente visita praticamente diariamente para descobrir os leilões, né? Porque eles acontecem mais ou menos daqui a 30 dias, vamos supor. Então, a gente tem que acompanhar para saber a data da primeira praça, da segunda praça, e para não perder a data do leilão, né? E tudo isso é fundamental. Agora, se a gente não faz essa curadoria, vamos dizer assim, não faz esse trabalho completo, fica muito difícil saber onde estão os melhores negócios e comparar quais podem ser esses melhores negócios, né? Então, hoje aqui, por exemplo, o que nós fazemos de mais interessante, vamos dizer assim, é essa questão da filtragem. A gente realmente filtra os casos. Uma vez identificados nos leiloeiros, porque cada um tem uma forma de colocar, cada um tem um site, cada um tem um jeito. Então, é muito chato procurar. Mas uma vez encontrados esses casos, a gente, então, faz uma pré-seleção e coloca numa planilha. Depois eu vou mostrar para vocês a planilha, vou mandar para vocês também a planilha, mais ou menos de acordo com o perfil de vocês. Ela é uma planilha um pouco mais genérica, que vocês vão ver casos de diversos valores, diversos tipos, mas basicamente o caso que vai interessar para vocês, muito provavelmente está nessa planilha hoje. E são leilões que vão acontecer ainda daqui a algum tempo, 15 dias, 10 dias, um mês, 2 meses. Então, basicamente, o nosso trabalho consiste em... Oi, pode falar. Só uma pergunta. Essa curadoria aí que você falou, e essa busca, e teus alunos, essa tua equipe, isso é feito presencial ou é também online? Ou é só... É híbrida. Na verdade, essa curadoria é feita online, principalmente para a gente identificar os leilões, achar os leilões nos leiloeiros. Mas uma vez identificados os casos, como a gente está vendo aqui na tela, né, 88% a gente retira porque tem algum risco jurídico ou comercial. 12% são os casos que a gente aprova para arrematar. E desses 12, um percentual ainda deles, pode ser os próprios 12, pode ser 10 ou 5, a gente chega a arrematar efetivamente. Então, basicamente, como é o processo, né? Como é que a gente faz essa filtragem? Eu costumo falar nos cursos, né, que a análise começa na leitura do edital. Como a gente sabe que o leilão vai acontecer? É publicado um leilão judicial, por exemplo, mesmo um extrajudicial. É publicado um edital. Então, por força de lei, né, pela lei, é obrigatório que quem esteja promovendo o leilão, seja o leiloeiro, o órgão que esteja promovendo, o banco, a construtora, ela promova essa divulgação, não importa exatamente o volume de pessoas, para a base de clientes que ele vai divulgar, mas ele tem por obrigação que divulgar. Então, a gente encontra no site do TJ, encontra diretamente afixado nos murais do fórum, que é o que a gente mais gosta de fazer, na verdade, ir lá presencialmente e pegar direto no fórum, porque lá a informação é mais correta, está mais, vamos dizer assim, mais quente ali para nós, e não chegou ainda, muitas vezes, até na própria plataforma do leiloeiro. Então, quer dizer, tem todo um processo aí que a gente corre na frente, né? Até correr contra o tempo, na verdade. Então, a gente
faz esse processo tanto online quanto presencial. Só que uma vez identificado o caso, vamos supor que a gente filtre e ele passe ali, ele esteja dentro da nossa pré-filtragem, né? Quando a gente pré-filtra o caso e viu que está interessante, analisou matrícula, analisou parte comercial, tem liquidez, está numa boa rua, é bom de venda, é bom de locação, seja lá o que for o objetivo, então a gente pega esse caso aí e vai a fundo nele. O que a gente faz? Com esse caso na mão, a gente vai então no fórum, pega o número do processo, vai no fórum e levanta, pega fisicamente o processo, aí 99% dos casos a gente precisa realmente ir fisicamente no processo com o nosso jurídico. Nós temos um departamento jurídico que só faz isso, né? E um advogado especializadíssimo que há 30 anos está comigo, sei lá, 20 e tantos anos, e só ele analisa 100% dos leilões que a gente arremata, porque a gente tem segurança. Então, o que acontece? A gente faz essa curadoria, e identifica os leilões interessantes, vai ao fórum, checa todos os pontos. Quais são os pontos? Intimação de credor hipotecário, todas as questões que podem oferecer algum tipo de risco na condução do leilão, na consecução do leilão. E existem várias pela lei. O leiloeiro, até para resumir assim, o leiloeiro não é responsável por nada, praticamente ele é responsável pela divulgação do leilão, nada mais do que isso. Ele não tem que saber e não é responsável pelas dívidas sobre o imóvel, qualquer informação que recaia sobre vícios são problemas de ordem processual, outras ações, ele não tem nenhuma responsabilidade. O juiz, por sua vez, ele se isenta também de qualquer responsabilidade por força do próprio edital. No próprio edital, se você olhar, tem lá a informação, fica a cargo do arrematante a busca sobre dívidas, processos, qualquer outra questão que possa recair sobre o imóvel. Então, o juiz já se isenta ali. Então, o arrematante ele tem que seguir as leis, seguir as normas da condução de cada leilão, conforme a lei diz, né? Então, para entrar nessa situação, o que ele precisa? Entender muito bem o que ele está comprando. E essa é a nossa parte. A consultoria oferece isso tudo de uma forma completa para o investidor. Nós cobramos uma taxa de 10% sobre o valor do arremate na consultoria. Agora, quando eu ensino para os meus alunos, aí os meus alunos me pagam um curso, uma mentoria, se for o caso, se quiserem acelerar ainda mais o processo, e eu ensino tudo isso, o processo todo que eu faço para eles. Então, eles podem tanto arrematar sozinhos, buscar os casos, eles não vão ter esse custo de 10%. Eles vão arrematar por sua conta e risco, vamos dizer assim, né? Claro que o risco a gente vai ensinar como fazer para mitigar, né? Ou para eliminar. A gente pode até dizer, praticamente eliminar o risco a zero, né? Praticamente a zero. Não costumo falar 100%, porque sempre existe uma possibilidade de haver alguma questão que não foi levantada e que nem era de responsabilidade nossa ou até do próprio juízo de ver, mas isso é muito raro, mas pode acontecer. E então o que a gente faz? A gente busca mitigar, eliminar ao máximo esses riscos, e eu ensino para quem faz parte da minha mentoria, ou eu presto esse serviço todo completo com o meu jurídico próprio e tudo mais, para quem é o meu cliente de consultoria. Então, é basicamente isso. Esse processo é muito minucioso. Se eu fosse detalhar aqui, são N fases, e não para na análise, na pré-análise. A gente analisa, por exemplo, 5, 10, 15, 20 casos para arrematar um. É basicamente assim. A gente vai filtrar 100 casos, 100 leilões em tela, dos 100, 50, 60, ou nesse percentual mesmo. É um pouco mais. Uns 60%, 70% interessam a princípio. A gente vai mais a fundo, vai começar a eliminar 10%, 20%, vão chegar nesses 88% que vão interessar mesmo. Dos 88%, a gente vai para o fórum, checa ainda mais, verifica se houve intimação dos credores, a lista de ordem de preferência, quem tem preferência sobre o valor. Tudo isso, a parte jurídica toda a gente faz, e a gente então chega nesses 12% que são o nosso ouro. Só que dos 12% ainda existe um certo risco de alguém pagar a ação, porque a lei diz que o leilão tem validade, o leilão ele pode acontecer e vai acontecer se a pessoa não pagar a dívida. Então, assim, se no dia do leilão, até mesmo no dia, na data prevista para o leilão, hoje, às 10 da manhã, teve leilão. Então, se ninguém arrematar até às 10 da manhã, ou se o proprietário ou se alguém
conseguiu dinheiro para pagar a dívida até as 9h59, a lei diz que o leilão pode ser sustado ou cancelado. Então, se houver uma tratativa, uma negociação, um acordo, e a pessoa conseguir a assinatura do acordo e levar para o juiz, ele pode cancelar o leilão. Mas é somente assim. Então, a vantagem de arrematar, na verdade, são inúmeras vantagens de arrematar imóveis em leilão. A segurança jurídica, falando assim, é muito grande. Tanto a segurança jurídica processual, quanto muito mais, na verdade, com a nossa pré-análise, a nossa análise comercial, jurídico-comercial. Então, assim, a segurança fica muito, muito, muito grande. Praticamente a gente teve, não diria nem 1%, teve um caso que eu me lembre que voltou. 2, um por razão a gente não sabia, nem o juiz sabia, mas houve um pagamento da dívida que não tinha sido informado no fórum e a gente arrematou, a nossa investidora arrematou, mas concomitantemente ele apresentou o pagamento lá de um acordo feito. Então, nesse caso, o juiz suspendeu o leilão e deixou o imóvel com executado. O dinheiro volta também, se tivesse sido um pagamento, no caso, não tinha sido feito. Então, assim, a segurança é muito grande. Inclusive, se o imóvel tivesse sido pago, como aconteceu já conosco, um imóvel, o leilão correto, tudo certinho, tudo bonitinho, a gente arrematou, pagamos o sinal, 2, 3, 4 meses depois, demorou 4 meses, houve uma ligação para o nosso jurídico de uma outra advogada de um fórum do Nordeste, do Recife. E ela disse, olha, eu tenho aqui uma pensão alimentícia que não foi paga e esse imóvel foi arrematado e a pensão alimentícia era do executado, né? O pai não pagou a pensão do filho por muitos anos e chegou num valor de mais ou menos, acho que na época eram uns 200 mil, uma coisa desse tipo. Ele tinha um valor enorme para pagar. E era exatamente o valor do nosso lucro, no caso, né, com esse arremate. Então, a gente apresentou essa situação para o juiz, esse processo não estava sendo analisado, não tinha como ser analisado esse processo, na verdade, porque o processo em si estava ok, estava tudo certo, mas era um processo de uma outra vara, de uma outra natureza, de outro tipo, que não tinha nada a ver com o assunto, mas que ele tem, pela lei, preferência do crédito, né, do valor, em caso de arremate. Então, o que aconteceu? A gente apresentou para o juiz, peticionou e disse, olha, excelência, está acontecendo isso e isso, recebemos aqui um caso de pensão alimentícia. Ele analisou, avaliou, falou, puxa, então nesse caso vamos sustar aí o leilão, vamos desfazer o leilão, vocês recebem o valor, isso é por lei, tudo, né? Porque esse juiz foi bonzinho, a gente tem que, o arrematante recebe de volta o valor corrigido, se forem 4 meses, corrigido pela poupança, é basicamente isso, TR mais 0,5%, o reajuste normal de poupança, que é o reajuste da tabela do TJ, que é obrigatório por lei. Então, demorou 1 mês, 2 meses, 5 meses, não importa. Claro que existe uma perda de tempo, vamos dizer assim, né? A gente, nesse caso em especial, a gente não tinha como saber antecipadamente, mas aconteceu e o juiz foi correto e nos desfez o leilão, e assim a gente pegou o valor, eu também, a gente, em tese, devolveu a comissão também, esses 10% que a gente tinha cobrado, na época foram 15%, e a gente devolveu para o investidor em forma de trabalho de novo para arrematar o próximo leilão. Então, quer dizer, deu na mesma. A gente arrematou o outro, abateu a comissão e deu tudo certo. E ele ficou feliz, já revendeu o imóvel, já está no 3º, 4º, 5º imóvel vendido. Então, é assim que funciona. É um trabalho muito complexo e muito completo também. Basicamente, trabalho muito trabalho, né? Não termina na análise, na pré-análise. E aí todo o acompanhamento jurídico também. Uma vez esse valor na consultoria, né, de 10%, ele não engloba só essa pré-análise e a segurança jurídica. Ele engloba a pré-análise, segurança jurídica e todo o acompanhamento até o final do processo, mas não é o final do processo em si, é o final de baixa de penhoras, o que tiver lá para frente. Nunca mais tem cobrança de petições, idas a fórum, idas a tribunais, não importa. Se nosso jurídico gastar, indo, como já aconteceu, 50 estacionamentos, porque teve que ir 50 vezes para defender o interesse de um cliente no processo, sem problema nenhum. A gente arca com tudo isso, porque uma coisa mais ou menos balanceia a outra. Em um caso a gente tem 50 idas a fórum, no outro a gente pode ter 2, 3 ou 4. Uma vez no arremate, outra vez para responder alguma questão jurídica e depois para fazer o despacho da carta de arrematação. Muito tranquilo. Então, a gente já tem essa experiência que consegue equilibrar, equacionar em tudo isso. Por isso é que não tem essa... Se você for
buscar um outro escritório, por exemplo, eles vão te cobrar cada vez que o advogado for peticionar. Então, eu vou fazer uma petição, R$ 2.000. Vou fazer não sei o quê, uma defesa, vou apresentar uma defesa, R$ 4.000, R$ 5.000. Aí vou fazer um embargo, alguma coisa assim, defender um embargo. Da mesma forma, cada vez eles vão não extorquindo, mas eles vão te tirando um pouco de dinheiro. Então, a gente não quer dar dor de cabeça para o nosso cliente. O que a gente fez? A gente olhou os nossos casos no passado. Eu tenho hoje mais de 20 milhões sob minha gestão anualmente, né? Nesse histórico de anos e anos e anos. Então, a gente vem crescendo, né? Vem crescendo o número de investidores e vem crescendo o número de arremates. Então, assim, 100, 200 imóveis arrematados. O que acontece? O investidor começa com daqui a pouco ele está no segundo, no terceiro, no quarto, vê que o negócio é seguro mesmo, é sério, e a gente trabalha de uma forma correta, e o que a gente fala cumpre. Então, é um trabalho que vai crescendo por si só. Eu não faço nem propaganda, basicamente, do meu negócio aqui, da consultoria, né? Eu estou buscando fazer agora na parte do digital para ensinar como fazer. Então, é isso que esse é o meu... Eu cheguei num nível aí que eu estou mais interessado em passar esse conhecimento para frente, né? É isso que eu estou buscando fazer agora. Já conquistou, né? Oi? Já conquistou, né, esse direito. Então, é isso que eu vejo, né? A gente fico tão feliz de passar, e agora estou ficando cada vez mais feliz de passar esse conhecimento para os meus alunos, né? No caso, os mentorados, que os caras falam: Cris, isso aqui é uma lição de vida, dá para usar isso aqui na empresa, dá para usar isso aqui na minha vida, com a minha esposa, e é muito legal, porque aí o Roberto já me conhece também nessa parte do dia a dia na igreja e tudo mais, e está muito linkado. Isso eu estou percebendo, na verdade, a cada dia a minha missão de vida, sabe? Não é só ganhar dinheiro, sabe? Não é só fazer os outros ganharem dinheiro, que muitas vezes também eu fiz os outros ganharem. Para você ver, a gente fala às vezes: vou cobrar 10% de comissão, 10% sobre o valor do arremate. Sabe o que eu estou falando? Estou falando assim: pegar um imóvel, por exemplo, de R$ 600 mil no mercado, que é o que a gente faz. 600 mil no mercado, vai arrematar provavelmente por 300 mil. Eu vou cobrar R$ 30 mil. Vai pagar 30 mil de comissão. Sim, 30 mil para nós. Quanto a pessoa gastou? 330, mais algumas despesas. Normalmente, a gente na média dos casos, aí são 20% do valor do arremate, o total de despesas, no pior dos casos. Então, a gente tem aí 400 mil. A pessoa gastou 400 mil, vendeu o imóvel, se demorar um ano para vender, 650, 680 mil. Então, a diferença entre 400 e 680, o investidor embolsou. Então, 280 mil no bolso. 100% de lucro, não é 100% bruto. Ou seja, 50% de lucro líquido. É simplesmente maravilhoso. Agora, eu não tenho só casos de 50% de lucro, eu tenho casos de 130% de lucro. É uma loucura. Você pode falar: não, é impossível. Eu mostro o caso. Tenho anúncio gravado, tenho os detalhes todos da matrícula. Um imóvel na Zona Norte, não sei se vocês conhecem, mas talvez o Roberto conheça, no edifício Flores, da construtora Cirela. Um imóvel maravilhoso. Ele tinha 1 ano. Quando a gente arrematou para um amigo, inclusive. O Claudemir, ele dá até um testemunho para mim no curso que eu estou fazendo, né? Ele vai ser lançado ainda. Ele já gravei o depoimento dele. A gente arrematou um imóvel por 635 mil. Um imóvel nesse prédio da Cirela com 1 ano de uso. Quando a gente chegou para tomar posse, o imóvel a gente não pôde ver, não tinha a parte interna, né? A gente só conhecia por fora. É lindo o prédio. Mas aquela coisa, 4 dormitórios, 2 suítes, 2 vagas de garagem, prédio novíssimo, a piscina maravilhosa, tudo lindo, lindo, lindo. Cirela, né? A melhor construtora do Brasil, praticamente. Então, aí, a gente arrematou o imóvel, valia na época 1,5 milhão. O que aconteceu? Quando a gente foi tomar posse do imóvel, a gente estava tão lindo, a parte interna do imóvel estava tão legal, ele tinha, como eu falei, tinha 1 ano de entrega, então normalmente ele entregava, a construtora entrega no contrapiso, num apartamento de 140 metros quadrados, zero, né, novo. Imagina, tem que colocar piso inteiro, 200 mil para colocar um piso desse, né, um piso bom, né, um porcelanato. Ele estava inteiro com porcelanato, 1 por 1, sabe, aquela coisa maravilhosa, sacada envidraçada, ar-condicionado split. A gente olhou tudo aquilo, tinha, sei lá, 500 mil de investimento, cozinha Bentec, coifa de inox, perfeito, perfeito. Tanto que o meu investidor, que é o meu amigo, o Clau, ele falou: Cris, tá muito... Deu 20% de comissão. Oi?
Ele te deu 20% de comissão. Não. Ele poderia, mas ele é meio muquirana, não fez isso não. Sabe o que ele fez? Ao contrário, ele falou, a gente estava tomando posse do imóvel, mas o morador ainda estava lá, o executado ainda estava lá. E aí, quando a gente foi tomar posse, ele falou, olha, para você não tirar nada aqui do imóvel, deixar exatamente como ele está, porque ele podia tirar os vidros da sacada, podia tirar o ar-condicionado, cozinha, um monte de coisa. E aí ele falou, para você não tirar nada, não mexer no apartamento, deixar assim, só tirar suas coisas, eu vou te dar esse carro aqui que eu tenho. Ele ficou tão assim, comovido, né, com a situação. Ele tinha, na época, um Siena, que era praticamente zero, era uns 20 e poucos mil na época. Ele foi e deu o carro para ele, transferiu, porque ele sabia, a gente conversando, né, com o executado, ele era um dono de loja de carro, que tinha sido meio enrolado pelo último proprietário do imóvel. Ele assumiu, não sabia que tinha dívida, acabou enrolado, não conseguiu pagar. Então, a gente, para ajudar essa pessoa, ofereceu esse carro, porque tinha aí 150 de lucro, só dessa brincadeira, só de ar-condicionado e piso. Então, para não quebrar nada, não estragar nada, toma aí esse carro e está tudo certo. E aí, o resultado, ele já vendeu esse imóvel, só que quando ele foi vender, já não era mais 1,5 milhão, era 1,8 milhão. Então, olha a situação, pagou 635 mil, vendeu por 1,8 milhão o carro. Claro, entregou um carro, tá? Entregou 20 e poucos mil, 30 mil a mais, pagou 20 mil de IPTU, alguma coisa a mais. É isso. Qual é o lucro? A gente computou 137% de lucro. Imagina a situação. Então, não é que todo caso também vai ser assim, né, de 130% de lucro, mas a gente tem qualquer coisa aí no meio, entre 50%, 60%, 70%, 80%. Tem alguns casos que dão um lucro um pouco menor. Quando a gente, por exemplo, já pegou, né, isso é normal, é questão de oferta e procura, é mercado, né? Então, às vezes a gente tem um imóvel que tem uma previsão de venda por 300 mil, 400 mil, 1 milhão, e às vezes o imóvel no mercado, naquele momento, tem uma outra venda por 800 mil, aí tem 5 à venda, então começa a cair o preço, né? Então, se o cliente não tem paciência de esperar, né, o investidor, ele não quiser esperar e quiser vender, acompanhar o preço que está sendo praticado no mercado, então ele tem essa opção de vender por 800 mil, né? Mesmo que a previsão seja de 1 milhão. E aí ele vai reduzir a margem, mas vai realizar um lucro mais rápido, aí já vai girar de novo. Então, quer dizer, se o objetivo é continuar girando, a gente chama de flip, né? Fazer várias vezes comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. E isso a gente já fez várias vezes com vários clientes e a gente chegou de 1 milhão para 3 milhões em pouco tempo. Teve uma época que a gente dobrava o capital em um ano, uma outra época que tinha muita inflação, que talvez a gente até agora, com essa inflação que não estava esperada, né? Mas se o Brasil continuar dessa maneira, pode ser que a gente chegue naquela mesma situação. A valorização dos imóveis era de 7 a 15% ao ano. Eu tenho planilha que até hoje, a minha planilha, ela tem o campo de valorização, eu não estou nem usando, tá empoeirado o campo, não mexo nisso, porque há 10 anos não tem valorização, né? A gente não considera a valorização do imóvel. A gente compra abaixo do valor de mercado no momento do arremate. Então, a gente considera o valor de avaliação do arremate. Agora, se quando for vender daqui a um ano, por exemplo, tiver dobrado o preço, triplicado pela inflação, o cliente a venda vai acompanhar esse valor. Então, assim, é simplesmente excelente, porque onde é que está o segredo, né, do negócio? Comprar um imóvel abaixo do valor do mercado. Não tem outro segredo. Tá? Como é que você faz um bom negócio com carro, com, sei lá, qualquer coisa? Comprando bem. Se você comprar qualquer coisa abaixo do valor praticado no mercado, e se essa coisa for uma coisa que não costuma perder preço, por exemplo, imóvel, no histórico dos últimos 20 anos, seja Lula, seja Bolsonaro, seja Dilma, Temer, qualquer outro presidente, ou Collor, ele confisca a poupança, faz um monte de coisa. Só que os imóveis continuam na mesma subida. Pode ver, a gente tem essa análise real mesmo, FIP-ZAP chama o órgão, depois eu posso até passar essa análise. Nos últimos 25 anos, só subiu. E o que aconteceu? Ele acompanhou basicamente o dólar, em termos de preço bruto, né, de mercado normal, né? Só que, lógico, se você comprar abaixo do valor do mercado, qual a chance de ter um problema? Só se cair um avião, se tiver uma guerra aqui no Brasil, para bombardearem o prédio, qualquer coisa nesse sentido. Porque, tirando isso, pode ter bolha, podem falar o que quiser, o mercado ele simplesmente só sobe. Não tem como. A demanda, a necessidade de moradia continua crescendo. O déficit habitacional é enorme no Brasil. Então, quer dizer, sempre tem gente querendo comprar. E se você tem alguma coisa que comprou por um valor abaixo do mercado, você vai vender muito mais fácil.
É muito mais tranquilo para você ouvir uma proposta, até receber, se quiser vender rápido. Eu tive casos de clientes que não quiseram esperar uma proposta melhor. Teve um imóvel arrematado no Morumbi recentemente, no final do ano passado, que o cliente não quis esperar uma melhor oferta. Acabou tendo uma margem, mesmo assim, uma margem relativamente boa, 25% de lucro, mais ou menos. Então, assim, não é o que eu gostaria de fazer. Aqui eu não estou na pele do investidor, né? Mas se você me perguntar, o que eu faço? Eu vendo agora com 20 e poucos por cento? Ou eu espero um pouquinho mais para ter os 40% previstos? Eu vou dizer, olha, acho melhor esperar. Se você puder esperar mais 2 meses, vai virar o ano, vai chegar em março, sei lá, fevereiro, você vai vender por 40% a mais de lucro, né? Então, eu acho que vale a pena esperar. Agora, tudo isso depende realmente da situação da pessoa, se ela precisa do capital por alguma outra razão, né? E tudo bem. Mas o importante, na verdade, o segredo é a compra. Sempre o segredo é a compra. Então, se você já pega um imóvel abaixo do valor do mercado, por mais que a diferença não seja tão grande, né, eventualmente, você tem aí, se a velocidade da venda for boa, for rápida, né? Tem imóveis que a gente já vendeu com 4 meses. Arrematou hoje, 4 meses já estava vendendo o imóvel. Foi o caso, ou tomando posse, né, no caso desse do Flores, em menos de 4 meses a gente já estava na posse do imóvel. Eu lembro que foi no final de ano e a gente negociou, a gente deu um prazo até mais elástico para ele, não, passa as festas aí, não vamos tirar você assim de qualquer jeito. Inclusive, a gente faz tudo isso, a parte de desocupação, tudo é por nossa conta. Não precisa, não cobramos nada, só lógico, caso haja uma necessidade de tirada dos móveis e colocar num guarda-móveis, alguma coisa assim, ou uma combinação de uma ajuda para a pessoa que vai deixar o imóvel, porque a gente é muito assim, a gente é muito correto, mas a gente também é muito humano, né? Eu busco fazer, isso que eu ensino no curso também, fazer a desocupação de uma forma amigável. Então, assim, basicamente, 99,9% dos casos, a gente teve, na verdade, um único caso que a desocupação não foi possível ser feita de forma amigável. Então, a gente usou mesmo a força policial, usou, na verdade, o oficial de justiça, nem precisou de força policial. Mas a lei nos dá esse benefício, né? A gente pode utilizar da força policial para desocupar o imóvel, caso a pessoa não esteja querendo sair. Mas tudo isso de uma forma muito, a gente trata de uma forma muito não constrangedora, a gente busca não constranger a pessoa que está saindo, explica a situação para ela, verifica se ela tem consciência, se ela sabe que o imóvel está no leilão, se ela sabe o que vai acontecer, e aí vai conscientizando a pessoa nesse tempo depois do arremate, né? E aí é 99% de chance da pessoa falar, não, eu entendo, eu vou sair daqui a um mês, me dá 2 meses, me dá um mês que eu saio, me dá 15 dias, me dá R$ 1.000 para eu poder alugar outro imóvel, sabe essas coisas? E a gente acaba negociando de uma forma amigável e é muito menos traumático. Eu já conscientizo a pessoa de uma forma muito clara de que a gente quer evitar o constrangimento dela sair na presença de um oficial de justiça. Ninguém quer isso. Ninguém em sã consciência. Eu disse que a gente teve um único caso porque realmente era uma pessoa problemática de cabeça. Ela não tinha a cabeça boa. Era uma loucura mesmo. Então, ela não quis aceitar o que eu estava explicando, né? Que ia ter que sair, não ia ter jeito. Então, ela acabou saindo com o oficial de justiça. Mas aí saiu numa boa, né? Mas saiu constrangida do condomínio, na presença do zelador, porteiro, todo mundo vendo esse constrangimento da pessoa sair fora, meio forçada, né? Então, não é legal para ela. Então, a gente vai muito nessa outra linha, né? De mostrar, claro que com firmeza no começo, né? A gente tem toda a técnica para isso, anos de experiência. Então, a gente vai firme, mas, ao mesmo tempo, vai preparado para qualquer situação, né? Qualquer circunstância. É basicamente isso. É um trabalho super legal e a gente não precisa ter essa visão de que eu estou tirando a pessoa. Não, ninguém está tirando a pessoa de lugar nenhum, para começar. A gente está ao lado da lei, a gente tem, na verdade, é uma expropriação, a pessoa está perdendo a propriedade do imóvel e a posse do imóvel, mas ela precisa, por força de lei, se ela não pagou 20 anos de condomínio, por exemplo, 10 anos, que é o caso da gente pegar aqui, a pessoa se beneficiou durante esse período todo, ela morou de graça, ela não pagou IPTU, não pagou condomínio, não pagou prestação da Caixa, não pagou nada, e quer ficar lá de graça por quanto tempo? Então, quer dizer, a pessoa já teve essa vantagem. Então, a gente vai e só finaliza esse processo de uma forma humana, de uma forma tranquila, mas de uma forma firme também. Ninguém quer ficar esperando mais do que precisa, né? Então, é um trabalho muito interessante nesse sentido e como eu falei, sendo bem feito, não tem o que dar errado. Na verdade, é isso. Não tem o que dar errado. O que dá errado é, às vezes, a gente
projetar, não, eu quero um apartamento nos Jardins com uma cobertura, vista para o mar. Primeiro, Jardins não tem mar, né? São Paulo, não dá para reunir todas as coisas. Eu quero na Paulista, eu quero com... Não, Paulista do lado de cá, no Jardins, não quero na Frei Caneca, eu quero na Doc Lobo ali, para baixo Bela Sintra, não sei o quê. Então, se começar a restringir demais, ou área, ou tipo de imóvel, ou seja lá o que for, cada vez vai ficando mais difícil. Eu quero somente nesse bairro, eu quero só, não sei se vocês viram esse vídeo, mas eu tenho clientes que falam assim, eu quero no Itaim, quero Moema, Itaim, quero não sei o quê. Não, legal, eu também quero, né? Qualquer um quer. Ou só Moema, Itaim, pagando 200 mil, 300 mil, todo mundo quer. Agora, qual é a realidade? Moema, Itaim, são 800 mil para um imóvel de 1.200.000, 1.600.000. Começa, o valor já é um fator determinante, né? Um fator de seleção, né? O valor do imóvel, a localização, depois o tipo de imóvel. Não, eu quero só com 100 metros de área útil. Não, legal, todo mundo quer. Só que nem sempre você vai encontrar esse imóvel no leilão. Então, se você quer tantas coisas, por exemplo, você precisa comprar um imóvel na planta. Ou você precisa construir um apartamento para você, porque esse imóvel que você quer não existe, com piscina no rooftop, com não sei o quê. Então, quer dizer, aqui a gente busca, são os imóveis que estão disponíveis, estão construídos, né? Sim. Essa é uma grande vantagem também. Porque... E vai afunilando, né? Vai afunilando e vai aí... afunilando. Das necessidades da pessoa, ela tem que ver que as exigências também são limitadas, né? Claro, claro. A gente... Uma realidade, né? Que ninguém pode... de acordo com o interesse do cliente e valoriza isso. Mas Sim. não dá para viver em função somente dessa situação. Às vezes, tem clientes que ficam esperando a melhor oportunidade, vamos dizer, o imóvel que eles querem, né, que eles idealizaram, e aí passa um, passa outro. Quantas vezes eu vi de 5, 6 imóveis passarem e a pessoa está esperando aquele? Ela deixou passar 5, que poderia ter arrematado. Se você imaginar, em 5 imóveis, a gente já dobrou, já triplicou o capital da pessoa. Pensa comigo, você coloca, por exemplo, 200, 300, 1.000 para arrematar o primeiro imóvel. Arrematou, tá bom, esperou 12 meses, vai, cenário normal para ruim. Demorou 12 meses para vender, então tá, 300 mil, vendeu por 550 mil em 12 meses, ganhou 250. Aí você pega 300 mais 250, vamos pensar que não precisa sobreviver com dinheiro, né? Então você tem lá já 550 mil. Com 550 mil em 12 meses, você vai arrematar outro imóvel. Aí ou você pega 2 imóveis de 250 mil de arremate cada um, ou você pega um de 550 que vale 1.200.000. Olha só, você saiu de um imóvel de 300 mil, sem colocar mais dinheiro, né? Você ganhou 550, dos 550 fez um de 1.200. Aí você dá esse próximo giro, só que não em 12 meses, a gente consegue em 6 meses, por exemplo. Então, em 1 ano e meio, a gente está quase praticamente dobrando, não, já dobrou o capital em 1 ano e meio com a venda. Então, olha o que existe de possibilidade. Agora, tudo bem, tem pandemia, tem outras coisas que você não conta, variáveis, né, que eu não consigo controlar, que são pandemia, demora de fórum, detalhes de advogados, que já aconteceu também de alguns advogados ficarem entrando com petição e atrasando o processo. Só que aí o que a gente fez? A gente eliminou a participação nesses tipos de imóveis específicos, que são os imóveis do TRT, Tribunal Regional do Trabalho. O que a gente fez? Simplesmente passou uma régua, eliminou tudo que era o TRT, porque o TRT, eles têm um entendimento que vai pró-executado, né? Pró-empregado, né? Entre aspas. Nesse caso não era exatamente um empregado, mas o executado era um proprietário de uma empresa, e aí o entendimento do juridiquês, vamos dizer, dos juízes, uma certa jurisprudência era: vamos ouvir o que ele tem a dizer, vamos ouvir, eles aceitam 1, 2, 3, 4, 5, 10 petições. E cada petição demora 15 dias para ser analisada. Então, o que a gente fez? Começou a atrasar demais um ou outro caso que a gente tinha no TRT. O que a gente fez? Limou todos. Simplesmente não trabalhamos mais com TRT. Ah, mas vocês perdem e tem tantos negócios bons? Tem realmente. A gente, para vocês terem uma ideia, eu arrematei no mesmo dia, para um mesmo cliente, um imóvel de 6 milhões no TRT e outro imóvel de 700 mil. O L'Ermitage, que fica no Pacaembu, ali em frente ao estádio do Pacaembu, é um prédio da Cirela também, gigantesco, único, 700 metros quadrados de área útil, valia na época 14 milhões, a gente arrematou por 6. E no mesmo dia também a gente arrematou um outro imóvel que valia 2.200.000 em Moema, o edifício na Avenida Jacutinga,
edifício Itacolomi, e ele é perto do shopping Ibirapuera. Valia 2 milhões e 200, a gente arrematou por 700 mil. O que aconteceu? Esse primeiro de 6 milhões foi bem, correu bem, processualmente. O outro já começou, foi esse que deu a razão para a gente parar com o TRT. A gente foi e a pessoa começou a entrar, tinha muito dinheiro, né? A pessoa executada, dona de um apartamento de 2 milhões, tinha algum advogado na família, e começou a fazer as petições que você lia a petição, era uma coisa ridícula, não tinha o menor cabimento, né? Nenhum juiz do TJ, que é a outra esfera, vamos dizer assim, o Fórum Tribunal de Justiça, Fórum Central, Pinheiros, da Lapa, de Santana, nesses fóruns, os juízes nem querem saber. A lei já diz que não são aceitas outras petições fora do período de embargos, que é um momento de 60 dias que corre do momento do arremate até contar 60 dias corridos, basicamente, são 30 dias de fórum. Esse é o único período que a lei admite uma petição com algum tipo de embargo. E o embargo não tem que ter a ver com o mérito, não é uma discussão de mérito. Se eu devia, se não devia. O embargo é quando a pessoa, não sei se vocês conhecem dessa parte, mas quando o imóvel é arrematado em leilão, existe por lei um período que mais ou menos a gente viu nessa coisa do Lula, essa coisa da ampla defesa, amplo direito de defesa, que está muito em voga, né? O pessoal fica falando. Então, é basicamente isso, como se fosse um amplo direito de defesa, mas não tem a ver mais com a discussão do mérito. A lei diz que executou, está executado, quer dizer, em fase de execução, já se extinguiu a possibilidade de discutir o mérito, se devia, se não devia, se era justa a cobrança, se era injusta, se o valor estava certo, se estava errado, se a perícia estava certa, o valor do imóvel. Não tem mais essas questões. A questão do embargo é somente para que, se alguém se sentiu prejudicado no momento do leilão, isso funcionava mais também em leilão presencial. Hoje em dia, nem tem mais por que ter, mas tudo bem, a lei diz isso e está seguindo assim, né? O novo CPC não mudou isso. Então, fica valendo essa lei de que, se tiver alguém insatisfeito porque se sentiu impedido de ofertar um lance, achou que alguém tivesse atrapalhado a condição do leilão, tumultuado, então, nesses casos, cabe um embargo. Ou o embargo é apreciado e o juiz, então, toma uma decisão conforme o que ele achar ali no momento. Mas, passado esse período de embargos, que são 30 dias de fórum, a gente fala 30 dias de fórum porque aí envolve todos os fóruns das comarcas, né, do Brasil inteiro. Pode ser alguém que quis falar alguma coisa do leilão lá do fórum do Piauí, sei lá, e vai ter o direito de entrar com uma petição e o juiz vai ter a obrigação de ler aquela petição. Só que no TJ, simplesmente acabou aí. Parou isso, ele dá o leilão feito e acabado. Ou seja, não é condição irretratável. Isso aqui é uma grande segurança. Por isso que o leilão é tão seguro. Se você fizer essa pré-análise que a gente faz, né, eliminar aqueles 88% dos casos que não vão prestar por diversas razões, você tem segurança de que vai entrar no leilão que é seu, acabou. Não tem como transferir para outro, arrematou no seu nome, é seu, não tem jeito. Só você pode vender esse imóvel para qualquer outra pessoa, receber por financiamento, fica lindo. Os bancos amam imóvel arrematado em leilão, porque ele fica resetado, sabe? A matrícula fica zerada, bonitinha. O banco faz financiamento na hora, não... Claro que tem que avaliar a renda da pessoa que vai comprar, aquelas coisas todas, mas do ponto de vista do imóvel, o banco nem olha. Ele vê que é de leilão, leilão, vara tal, e acabou. Beleza, está aprovado. Então, nesse sentido, já está aprovado. Então, são coisas que, assim, a segurança é muito grande, porque ele sabe que não vai acontecer coisas, não tem coisas para trás, vamos dizer assim, né? Se a gente fez uma boa análise, é isso que eu ensino no curso. Se não fez, aí pode ter risco. Se a análise não é bem feita, aí sim, pode vir uma outra ação de outro local que possa ter algum tipo de comunicação com o processo aqui. Então, assim, uma ação trabalhista pode ter uma preferência sobre uma outra ação que a gente está arrematando o imóvel. Então, por isso é que, do ponto de vista jurídico, a gente faz toda essa pesquisa, uma busca enorme. Analisa a matrícula, processos. Às vezes a gente vai para outros fóruns, analisa outros processos que têm a ver, que podem ter a ver com esse. Então, a gente às vezes tá aqui em São Paulo, vai ter que ir para outro local avaliar fórum de outra comarca para ver se aquela ação pode se comunicar. Mas se a gente vê que tem a segurança jurídica, a gente segue no processo, não tem problema nenhum. Só que a gente faz essa checagem porque não pode colocar o dinheiro do capital, né, o dinheiro do nosso investidor em risco. Então, é isso que a gente faz e é isso que a gente ensina no curso. É 100% seguro mesmo. A gente busca segurança. E isso, qual é o problema disso? É que às vezes você vê um imóvel, como aconteceu recentemente. A gente tinha um caso, eu gravei um vídeo sobre esse caso também, não sei se eu já postei esse.
mas o caso, eu gravei a análise feita com o meu próprio investidor, que era eu aproveitei o vídeo para mentoria, mas era um caso real de um investidor. É Jens, o nome dele, é um dinamarquês. A gente ia arrematar um imóvel, estava tudo pronto, analisado, tudo bonitinho, para arrematar o imóvel na Vila Nova Conceição, um imóvel que valia de mercado 1 milhão. O lance era de 400 e poucos mil. Você olha, tá perfeito, né? Maravilhoso. Quem não quer um imóvel de 1 milhão por 400 mil? Tá ótimo. Só que o que acontece? No final da análise que a gente fez, perto já da data do arremate, a gente descobriu que tinha uma dívida que não estava sendo inserida no processo de 400 mil reais. Então, a pessoa que arrematasse o imóvel, que já era a dívida principal do processo, era uns 400 mil, se contar condomínio, IPTU e tudo mais, dava uns 450 mil, ia ter mais 400 mil de dívida, que não estava explícito no processo, não estava na cara do processo. Tinha que pesquisar, tinha que analisar, fazer essa pré-análise. Eu fui, analisei e falei para o meu investidor, olha, Jens, esse aqui não vai dar para arrematar por conta disso, disso, disso. Tem essa dívida de 400 mil. Ele olhou e falou, não acredito, tudo isso, puxa, estava preparado para arrematar, estava. Aí aconteceu o leilão, alguém arrematou. Quem arrematou, você acha que o cara iria arrematar se ele soubesse que ia pagar 400 mil, 450 mil no processo, mais 400 mil da dívida, que era o valor do imóvel, vai na vizinha, oferece 800 mil para ela ali, ô, dona Florinda, vende para mim aí por 800 mil, o imóvel vale 1 milhão, é mais negócio do que comprar esse no leilão, achando que está fazendo um bom negócio por 400 mil. Só que você não pesquisou, você não viu se ele tinha mais dívida. Então é isso que a gente faz, a gente elimina esses riscos. Só que esse é o ponto negativo, né? Aparentemente, a princípio é negativo, porque eu vou ter que falar para o meu investidor, olha, não vai dar para arrematar esse caso. Então é melhor que ele fique bravo comigo porque eu estou alertando de uma coisa que ele vai entrar pelo cano, né? Do que eu ficar feliz, receber 40 mil de comissão, ficar todo feliz, e um mês depois eu tenho que ouvir o barulho aí, dormir no barulho de que o imóvel tem mais 400 mil de dívida. Então você imagina, Cris, não é negócio. Pode falar. Essa descoberta aí que você, nesse caso que você fez pegando o processo e analisando o processo todo, é isso? A análise completa do processo. Uhum. Ou a gente consegue fazer isso online, tem casos de processos digitalizados que a gente consegue fazer online, tem casos que a gente consegue fazer parcialmente online, mas ainda resta alguma dúvida sobre alguma coisa, a gente tem que ir fisicamente no processo. Aí vai fisicamente e analisa o processo lá. Eu ensino tudo isso no curso. Porque no edital não constava, isso que você está querendo dizer. Não, exatamente, no edital não constava. 400 mil, você teve que ir lá pegar o processo, ou digital, ou ir lá mesmo no fórum, pegar, ler, e aí você viu lá que tinha mais uma dívida de 400 pau. Isso que eu estou falando não é um caso, a gente faz com 100% dos casos analisados, 100%. 80% vai ter algum problema. 88% que está nessa média vai ter problema, mas 12% não vão ter. Por isso, assim, tudo que você vê de Zuckerman, leiloeiros, né, vários aí que estão aí, leilão do Bradesco, leilão da Caixa, que maravilha. Cara, para a gente é tudo, enquanto não passar no nosso crivo, é tudo lixo. E aí, se passar no crivo, maravilha, 20% passam, mais ou menos. De 10% a 20% realmente passa nesse crivo. É que a gente, como tem muito tempo de experiência, a gente ficou, até concordo com isso, a gente ficou muito criterioso. Eu tenho clientes, tenho investidores que falam, Cris, você não acha que vocês estão muito criteriosos? Eu respondo, olha, eu acho, porque ele fala isso depois de ter passado 5, 6, 7 imóveis que ele já estava com o dinheiro pronto para arrematar, a gente não arrematou, porque a gente negou a participação por alguma razão. Porque é direitos, porque é nula propriedade, porque é fração ideal, porque tem meeiro, sabe? Tem gente que é dona que não está aparecendo, tem ação paralela, tem risco daquela ação culminar numa execução sobre esse processo, e aí tem fraude contra credor, se eu for listar aqui, tem um monte de questões que a gente avalia tudo. Só que, lógico, existe a chance, por exemplo, esse aí que arrematou não ia ter jeito, a pessoa ia ter que pagar esses 400 mil porque ele vai ter que registrar no nome dele. Qualquer imóvel arrematado em leilão é obrigatório que você registre, leve para cartório e registre no seu nome. Quando a pessoa fosse registrar, ela ia descobrir que tinha essa dívida, porque no cartório não ia passar. Então, assim, é uma alegria que dura pouco, né? E é isso que a gente busca mitigar, eliminar, né? Essa alegria que dura pouco. A gente prefere, eu abro mão de N comissões para falar a verdade para o cliente e dizer, olha, não dá para arrematar assim. Ou se você, até tem casos que eu falo, se você quer correr esse risco,
Se você quer arrematar, mesmo sabendo que pode ter esse risco de pagar 200 mil a mais, 400 mil a mais, vai fundo, tranquilo, porque também, às vezes, é questão de percepção, né? Às vezes é um imóvel para morar, que o imóvel vale 1 milhão. Se tem 400 mil de dívida e tem que pagar mais 200, por exemplo, já tem aí, vai dar uns 10, 15, 20% de desconto em relação ao preço normal. Então até aqui tudo bem, né? Então deixa passar, aí o cliente resolve investir, né? Agora, se é uma coisa que a gente vai ter que revender, alguma coisa assim para gerar mais lucro, é muito risco tratar com uma margem muito espremida, às vezes umas 6% de comissão para uma outra imobiliária que tenha, já compromete o resultado, né? 6% sobre 1 milhão e pouco, são 60 mil reais, né? Então, tem toda essa questão que não é tão simples assim, né? Então, eu prefiro abrir mão de uma alegria passageira, né? Para trazer segurança para o meu cliente. Mas, claro que a questão da gente ir avaliando, olha, esse risco nesse imóvel tem esse risco. Aí você vai me dizer, olha, isso aqui para mim tudo bem, isso aqui eu aguardo, isso aqui tal coisa. Tem situações que a gente corre até, não risco, mas que a gente, sabendo do que tem que resolver, a gente mesmo assim arremata, porque tem o objetivo, por exemplo, de manter na locação o imóvel. Tem algumas penhoras, que sabe que são penhoras, né? Um credor tem um imóvel, né? A pessoa tem um imóvel, então, sobre esse imóvel, existe uma dívida. Então, essa dívida gera essa pendência, né? Essa dívida gera uma penhora. Pode gerar uma penhora quando ela é levada ao tribunal, dizendo, olha, essa pessoa não me pagou e eu tenho aqui 200 mil a receber, 100 mil, 50 mil. Então, a gente vai descobrir a natureza dessa dívida e se ela tem algum tipo de problema, né? Se essa pode trazer algum tipo de problema para o nosso arrematante. Então, se ele pretende, por exemplo, não revender de cara o imóvel, mas se ele tem uma penhora, que seja uma penhora, por exemplo, como já aconteceu com a gente, uma penhora federal, uma ação, por exemplo, que corre no trâmite, está aqui na Justiça Estadual, agora civil, normal, mas existe uma penhora federal, ou seja, um processo federal que ele tinha lá e que está correndo em paralelo, que em algum momento vai ser julgado e ele vai ser condenado, provavelmente, e então pode vir sobre esse imóvel. E para baixar essa penhora, só para baixar a penhora federal, nós já sabemos que demora 2 anos. Então, assim, pela nossa experiência, pela nossa prática, isso muita gente que está no mercado não tem, porque realmente não tem, porque só com prática mesmo, só tendo passado 2 anos, esperando, né, vendo como funciona, a pessoa vai descobrir. Então, a gente já sabe que demora 2 anos. Não é porque os juízes são chatos ou a lei é isso, aquilo, não. É porque o Fórum Federal é assim, a segunda instância é um absurdo. Demora Brasília, é uma demora absurda. Então, o que a gente faz? A tramitação, né? Oi? A tramitação toda que leva, né? A tramitação não é o problema da penhora em si. A penhora em si, tranquilo, do ponto de vista jurídico, vai baixar, vai dar tudo certo. Só que vai demorar 2 anos, porque eu já sei que demora. Então, o que eu faço? Olha, cliente, esse imóvel está ok, dá para arrematar, porém tem essa penhora que vai demorar 2 anos. Você está disposto a esperar? Você pode esperar? Você vai revender o imóvel? Quer revender já? Comprar para morar? Se você quer comprar para morar, esse caso serve para você. Não tem problema, porque você vai registrar no seu nome, vai ficar com uma pendência dessa penhora, e aí quando você, daqui a 2 anos, você apresenta o título baixado, né? Apresenta o despacho do fórum, a gente mesmo faz isso, na verdade, e leva para o cartório e mostra para o cartório então retifica a matrícula informando que está livre e desimpedido. Só que para você aceitar um banco aceitar um financiamento sobre esse imóvel, só depois de baixar essa penhora. Independente até da natureza da penhora. Eu sei que vai baixar, são 50 mil, são 10 mil, o imóvel vale 1 milhão, não representa nada, eu pago aqui alguma coisa, tal, mas não resolve. Para o banco, não vai aceitar o financiamento. Então, é questão da gente entender juntos, né? E por isso que a gente precisa conversar isso. Eu queria ver com vocês agora a questão do perfil, né? O que vocês pretendem fazer, se é um imóvel para morar, se é um imóvel para revender, se é um imóvel para manter alugado, gerar renda, ou se você quer fazer esse processo que eu falei de comprar, por exemplo, um imóvel de 200, 300 mil, 400 mil e revender para depois virar 1 milhão, de 1 milhão virar 1 milhão e meio, 1 milhão e meio virar 2 milhões e assim vai crescendo o patrimônio até... Eu tenho clientes que já estão com 5, 6, 7, 8, 10 imóveis arrematados com a gente. Então, assim, não tem limite. O céu é o limite, não tem teto aí. É só questão realmente de ter paciência para achar o imóvel certo e imóvel certo no sentido jurídico, né? De estar correto, o processo não ser um desses que a gente elimina, né?
mas a gente buscar imóveis que realmente vão ser um objetivo que vão atender o seu objetivo, né? Na verdade. Eu vou só mudar aqui minha conversou com tela. muita profundidade. Oi? Está ouvindo, Cris? Estou ouvindo. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Eu disse que a gente não chegou a conversar com essa profundidade. Certo. De que tipo de investimento a gente iria fazer. Sim, de que a gente, nesse momento, estava querendo usar o dinheiro que estava lá de um imóvel, mas não entramos em análise. E aí o Roberto é quem sugeriu da gente ter essa conversa com você, de ele estar aprimorando em mais informações para que a gente pudesse analisar e ver, não é isso, Roberto? Legal. Tá? Então. Não é? Nós, eu já tinha comentado. Legal. Não. É isso que a princípio foi exatamente isso. Nós conversamos a respeito de investir e saber de que forma seria melhor estar utilizando esse capital, entendeu? Legal. Você pode fazer dessas maneiras, né? Ou você, se é um dinheiro que você não precise dispor dele por algum tempo, por exemplo, no leilão, querendo ou não, de qualquer maneira, a gente, por praxe mesmo, determina que mais ou menos um prazo tranquilo são 12 meses. Para a gente arrematar hoje, por exemplo, qualquer imóvel, em 12 meses, em até 12 meses, para ter ou revendido ou o imóvel já está alocado, né? Então, assim, para conseguir esse evento de liquidez, a gente espera normalmente 12 meses. É o que a gente... Aí, claro que eu vou buscar surpreender vocês, né? A gente vai conseguir vender em 6, em 4 meses, ótimo. Mas se é um imóvel, um capital que você quer... Não, eu quero aumento de patrimônio, mas não quero fazer a revenda, eu quero viver de locação. Comprar um imóvel e deixar uma rendinha ali, para mim, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente busca o imóvel adequado, ideal, para locação, para manter no patrimônio. Aí tem que avaliar o percentual, se vale a pena, tudo. Mas eu sugeriria mesmo fazer esse repique, né? No caso, flip, comprar um imóvel com o valor que vocês tiverem disponível, fazer a revenda desse imóvel, vamos supor que em 12 meses, 16 meses, 15 meses, não importa, depende do spread, né? Depende da margem que você tem, mas aí você realizou a venda, vendeu, aí compra um novo, arremata outro no leilão, e aí faz isso girar para que você faça os seus X que você começou dobrarem em 2 anos, 3 anos. Então, isso realmente com segurança e sem ter que ficar preocupada. Não é um CDB, não é nada disso. CDB, claro, até 250 mil você tem garantia, o fundo garantidor, né? Se o Brasil quebrar, qualquer coisa assim, você, em tese, vai receber os 250. Agora, no leilão, o imóvel é seu, já está no seu nome, não tem, sabe, não tem risco do banco não querer pagar, qualquer outra coisa não acontecer, não, o imóvel é seu. Então, você pode dispor do imóvel a qualquer momento. Claro que, passado esse período, esse trâmite jurídico, né, que se for um leilão judicial, normalmente, sem contar um atraso do fórum, né, de 7 a 10 meses é o que a gente mais ou menos tem aí para ter a carta de arrematação na mão, que é um documento que tem força de escritura pública. Então, a gente pega essa carta de arrematação, que é como se fosse um contrato de compra e venda, só que você não comprou de uma pessoa qualquer, você comprou do juiz. Então, o juiz está te dando a venda, está fazendo a venda desse imóvel para você, que era em nome do executado, em nome de uma outra pessoa. A gente pega esse documento, leva para o cartório, do cartório são 15 dias mais ou menos, hoje em dia está até mais rápido, e é tudo online também, a maioria é online. Então, a gente faz a apresentação do título, se tiver alguma exigência do cartório, a gente cumpre a exigência, leva uma certidão de casamento, essas coisas, certidão de nascimento, às vezes eles fazem querem resolver esses pelos em ovo, né? A gente apresenta, então, tudo isso, faz essa parte burocrática, e o imóvel sai registrado no seu nome. Uma vez registrado, e até mesmo se o objetivo é revenda, mesmo que o imóvel não esteja até registrado no seu nome, mas a gente já esteja na posse do imóvel, por exemplo, já pode sair mostrando para clientes, com imobiliárias terceiras, inclusive, nem eu faço essa venda. Normalmente a gente, como a gente atua, né, basicamente no São Paulo todo, então a gente busca imobiliárias parceiras ou imobiliárias proeminentes, né, boas na região. Então tá lá em Moema, tá em Santana, tá em qualquer bairro, então vai ter lá os corretores que vão trabalhar esse imóvel, e aí as propostas vêm. E aí vem a proposta, já mostrei o imóvel, tudo. Isso pode acontecer em 4 meses, 5 meses depois de arrematado. E aí, lógico,
Ah, vou comprar via financiamento, então vai ter que aguardar só, faz uma proposta, ou pode até aceitar a compra, faz um contrato de compra, vende para a pessoa, dá, entre aspas, até uma posse precária, alguma coisa para ela fazer uma reforma, alguma coisa assim. Aí saiu a documentação, transfere para a pessoa, ela paga a diferença. Pode ser também. Ou a gente já fez isso várias vezes. Ou pode aguardar também a documentação, ou pode alugar durante um período o imóvel, depois faz a venda. Tem várias coisas, várias possibilidades. O importante é começar e dar esse giro, né? E sentir tudo isso como funciona. É muito legal. Eu, assim, eu aconselho a todos, né, fazerem esse tipo de investimento. Claro que, como é que eu desaconselho também? Pode acontecer isso. Se você me disser, não, eu tenho esse capital, mas eu preciso desse capital em 12 meses. Em 12 meses eu tenho que estar com ele. Eu vou viajar, eu vou mudar de país, qualquer coisa. Eu tenho que estar com, sei lá, 300, 400, 500 mil em 12 meses, ou em 7 meses, ou em 18 meses. Eu vou falar, olha, não dá para garantir que você vai ter esse dinheiro na sua mão, porque tem uma série de variáveis aí. Mas a segurança é muito grande em todos os sentidos, jurídico, comercial, não tem risco, na verdade, nesse sentido. Você fazendo uma boa pré-análise, o risco é praticamente zero. Então, não vai ter uma reclamação, uma outra pessoa querendo se comunicar no processo. A segurança jurídica é muito grande, porque é um juiz vendendo, sabe? Não tem risco de você responder por algum outro processo. Muito legal. Então, Cris, assim, com você eu posso falar porque você é irmão, né? Uhum. Que a gente sempre conversa aqui, eu e minha mãe, é o seguinte, ela tem esse capital referente à venda desse apartamento da praia, que, assim, ela não vai precisar estar usando agora, né? E a gente aqui, como empresários, a gente como comerciantes que a gente tem aqui, a gente sempre conversou a respeito de o que a gente poderia estar fazendo além do que a gente do nosso negócio aqui. Né? Já conversamos, a gente mas o que a gente podia abrir um negócio, abrir isso aqui, né, mano? A gente conversou a respeito, e a gente sabe que tudo hoje em dia é complicado, né? A gente está vendo hoje outra área, a área digital, assim, tá muito difícil, mudaram-se os tempos, né? Mas aquele negócio, você vai abrir um negócio numa loja de não sei o que, você vai ganhar dinheiro, você vai abrir, tá totalmente diferente, né? O que a gente sempre conversou aqui é de a gente estar tentando rentabilizar, fazer alguma coisa diferente, né? E por isso surgiu até essa ideia, né? De talvez a gente comprar alguma coisa e tá fazendo esse giro aí, conforme você falou, né? Pegando, sei lá, eu ia até te perguntar se você, como é que costuma fazer, se você já tem alguma coisa, se você tem alguma coisa em vista aí já, mais ou menos. Deixa eu falar sobre isso, eu não falei, esqueci. Eu vou abrir aqui minha tela de novo, compartilhar aqui. Estão vendo aqui uma relação de uma planilha? Sim. Legal. Então, essa planilha aqui, vou para o começo aqui. Isso aqui é a minha planilha de trabalho, isso aqui é o meu ouro. Aqui estão os 12% dos imóveis que a gente já pré-analisou. Não estão 100% ainda analisados do ponto de vista jurídico, mas eles estão aqui como sendo esses 12% que estão interessando para nós. Então, o que acontece? Aqui a gente tem, cada linha dessas é um imóvel, um leilão. Então, aqui a gente tem a data do leilão, a referência nossa interna, o edital, uma parte do edital que dá uma referência de que tipo de imóvel é, o valor de avaliação, o valor do lance mínimo e a margem de lucro prevista se arrematar pelo mínimo. Né? Esse é o link do leilão, se clicar aqui vai direto para o leilão, aqui é o leilão do Zuckerman, a foto, e aqui a análise, né, no caso uma observação e a situação atual. Como esse leilão é o leilão do dia 1º de fevereiro, você vê que é uma data passada, né? Então já aconteceu esse leilão. Nesse caso aqui, eu coloco o status. Como esse leilão, como foi o desfecho desse leilão? Ele foi encerrado sem lances, Ou seja, se a gente tivesse cadastrado e esperando para arrematar esse imóvel, nessa data aqui, a gente conseguiria arrematar exatamente por esse valor, 323 mil, e ter 100% de lucro previsto, né? Bruto. Então, aqui vai
Dia 8 teve outro leilão que a gente estava interessado. Foi arrematado por 575 mil. Ó, de 397 ele chegou a 575 pela concorrência. Um imóvel no Morumbi, mas aqui é um imóvel muito, muito bom. Valia mais, vale quase 1 milhão lá. Aqui tá, essa avaliação é a avaliação oficial, né? Avaliação jurídica, judicial. Então, nesse caso aqui, a gente prevê, um pouco menos de 100% aí de diferença. Outro caso, 162 mínimo, arrematado por 267. Aí vai. 687, arrematado pelo mínimo, 687. Esse está em andamento, ainda não foi arrematado, mesmo com data passada. Porque tem leilões que não são judiciais, eles só renovam a data, sabe? Continua o leilão seguindo. Então, 235, que vale 470 na avaliação, mas o mercado é até um pouco mais do que isso. Nesse caso também, arrematado por 880, esse já foi lá em cima, ó, um apartamento em Perdizes, que o lance mínimo era de 520, mas foi arrematado por 880. Esse aqui, ó, um mínimo nos Jardins, ó, de 800 mil, um apartamento com 110 de área útil nos Jardins e previsão de preço aqui 1.400.000 de mercado, foi arrematado por 844, um pouquinho acima do lance mínimo, ou seja, alguém deu um lance, outro cobriu, ele foi e arrematou pelo próximo lance. E aí tem mais, esses valores aí tem mais a comissão do leiloeiro ainda, né, ou não? Todo esse valor que está aqui tem comissão do leiloeiro de 5% normalmente, ela pode variar. Não está inclusa. A comissão está sem a comissão do leiloeiro, está sem custo. Não, só para entender. Tá. Sem a nossa comissão, está sem nada. Aqui está só o preço. Só o valor tá. Então, aqui também, 490 mil, imóvel de uns 800 mil de venda aqui. É um apartamento também no Ipiranga. E assim vai, tem todos os valores aqui. Se a gente for ver, nesse caso aqui, tem, somando aqui, em termos de avaliação, vai. Se eu somar todas as avaliações, para vocês verem, olha quanto de análise a gente faz para chegar num arremate possível, né? Ó, 133 milhões em análise aqui, equivalente a 133 de venda, né? Valor de venda, mais ou menos, e em média 50% é o que se arremata. Então, basicamente, a gente tem aí 60 milhões para poder arrematar e 133 de análise. Os casos atuais, ó, tudo que está aqui é atual, a partir daqui, ó, esse. Ó. Eu vou mandar essa relação, conforme a gente combinar, né? Eu vou mandar essa relação para vocês, então vocês vão poder ver com mais detalhe. Mas aqui a gente tem para dia 11, dia 11 do 3, Dia 11 é hoje? Hoje. É hoje, já foi. Esse é de hoje, vamos ver como é que está esse leilão. Vou abrir aqui e ver se vocês conseguem ver. Não sei se ele já foi ou se está sendo. É um imóvel na Vila Mascote. Olha lá. Esse é o leilão, ó. Segunda para vendido, ó. Ele foi encerrado às 10 da manhã, ó. Um lance só, arremataram pelo mínimo, tá vendo? 236 mil. O imóvel vale uns 500 mil de mercado, um apartamentinho desse. Então, poderíamos ter sido nós aqui a arrematar esse imóvel, mas não fomos. Apartamentinho muito, muito bom na Vila Mascote. Esses aí vocês já fizeram uma análise em cima? A gente fez uma pré-análise comercial e aqueles que o meu investidor, por exemplo, eu mando essa relação para os meus investidores. Meus investidores devolvem falando, Cris, eu gostei da referência 499, 518, 478 e 482. Está dentro do meu perfil. Aí você vai a fundo. E aí eu falo com o meu jurídico, doutor Eduardo, vai lá, vê esses 3 processos, tudo que tem de ação, qualquer outra coisa que tenha sobre o processo, sobre o imóvel, e me traz a análise completa. Que aí ele me traz a análise, eu vou para o meu investidor e falo, olha, os 3 estão tranquilos para arrematar. Ou esses 2 estão bons e esse outro não, a gente eliminou. E então a gente participa, cadastra primeiro, né, em cada leilão aqui, por exemplo, esse aqui, ó, Viva Leilões. A gente cadastra o nosso investidor no leiloeiro, junto ao leiloeiro, né? E aí participa do leilão, na data. Ó, normalmente são 2 leilões, 2 praças, né? Um primeiro leilão, numa data, e 15 dias depois, um segundo leilão. No caso, 22 do 2 e 25 do 2, ó. Esse foi um pouquinho... fechamento 24 do 3. 25 do 2 e 24 do 3. Esse foi praticamente 30 dias de intervalo. Então, um imóvel de 1 milhão, mais ou menos, de venda,
pode ser arrematado por 476 como mínimo. Faltam 13 dias nesse caso. Então, o que a gente faz? A gente analisa profundamente os casos que vocês me indicam que têm interesse em participar. E aí a gente inclusive o valor da avaliação também, vocês tudo. Analisam para ver se é isso mesmo. Tudo. Por exemplo, aqui, ó, se a gente for ver, em alguns casos, deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Ó, esse aqui, deixa eu ver se tem. Tem. Ó, esse é um imóvel que está avaliado por 600 mil. O lance mínimo é de 383. O mercado, olha, está em 750. Você vê que tem uma diferença a mais aqui. Ele foi avaliado, às vezes, muito antigamente, sabe? Com muitos anos atrás, alguma coisa assim, e depois é só atualizado pela tabela do TJ. Aí dá uma diferença dessas. Nesse prédio que eu moro aqui, da mesma forma. Você conhece o Wilson, sabe o Wilson da igreja? Sei. Lembra? Então, ele arrematou um imóvel no terceiro andar. Eu moro no segundo andar. A gente apresentou do terceiro andar para ele. O imóvel aqui vale uns 750 mil, 3 dormitórios, uma suíte, 2 vagas, né, em Santana. E a gente arrematou por 280 mil esse imóvel aqui, o terceiro andar. Já vendeu tudo, fez 140%, 50% de lucro nesse negócio. E aqui, da mesma forma, ó, 750 é o valor de mercado. Então, a mesma coisa aconteceu aqui. Nesse caso nosso aqui, ele tinha uma avaliação muito antiga. Estava muito fora, sabe? Avaliado por oficial de justiça. Muito fora. E aí, o que a gente faz? A gente levanta, não só aqui, só uma referência de mercado, de anúncio, né? Mas a gente busca, além dos anúncios, ó, 795, ó, até subiu, né? Eu falei 780, 750, ó. Olha só o mesmo apartamento, não está nem reformado, nada demais, ó, 795, condomínio 880, IPTU 123. Então, quer dizer, na média aqui, vai, tudo bem. Se receber uma proposta de 750, vende, normal. 750, quanto você pagou? 383, mais 5% do leiloeiro, mais 10% do CRIs, mais 2% vai de IPTU, basicamente, é o que deve ter. É isso. Então, a gente analisa esses casos, vocês vão me falar, Cris, eu gostei desse. Pronto, a gente analisa e já te devolve. Esse do seu prédio aí, meu, como você conseguiu esse aí? Foi na sorte? Então, na verdade, foi assim, a gente fazendo as pesquisas, né, e levantando os processos, a gente viu que tinha um edital de um leilão presencial, não era nem online, e que a gente analisou o processo estava correndo a revelia, a pessoa nem aí, nem sabia direito o executado, não sabia nada do imóvel. E aí, dentro do imóvel aqui, no prédio, estava morando um namorado de uma ex-professora da Beca, imagina. E a situação, para eu chegar nele e falar, olha, o imóvel está sendo aqui, foi um pouco mais tranquilo, porque o imóvel não era dele, ele estava alugando esse imóvel, né? Mas aí a gente chegou, conversou com ele e tudo, e explicou a situação. Mas a gente levantou o processo, um processo com uma avaliação antiga, com muita defasagem em relação ao preço normal de mercado, que é comum acontecer. Isso acontece normalmente em processos antigos. Esse prédio é um prédio antigo, tem uns 20 anos. Então, ele é feito pela construtora Even, é muito bom, é legal, a localização é excelente, mas é um prédio que assim, é muito antigo. Então, tem gente que não pagou condomínio. Então, essa pessoa tinha sido executada pelo condomínio. Então, tinha aí 100 e poucos mil de condomínio para pagar, mais 30 mil de IPTU, aquela coisa. E a ação do condomínio, quando a ação é de condomínio, a gente arremata no processo do condomínio, então vai pagar 280 mil, por exemplo, são 60% do valor da avaliação. A avaliação desse apartamento estava em 380 mil, se eu não me engano. Então, se você verificar, 380 vezes 60%, 228. A gente acabou pagando, como a gente estava sozinho no leilão, a gente acabou dando um lance um pouquinho acima do valor mínimo, porque também é uma questão de experiência também. A gente já peguei casos de pagar o mínimo quando não tem ninguém e o juiz negar, dizendo que era lance vil. Lance vil seria um lance maldoso, né? Um lance exageradamente baixo. E, na verdade, essa jurisprudência é um pouco diferente, ela já tem aí, os juízes já têm um entendimento sobre isso, e eles já costumam colocar o lance mínimo que eles aceitam, né? Então, sendo mínimo, em tese, ele vai aceitar.
Só que tem juiz que é casca grossa, e ele fica meio melindrado, vê que ninguém deu lance, só um lance, e o lance é exatamente o valor mínimo, ele fala, não vou aceitar, por alguma razão, sabe? E aí a gente, para não correr esse risco... Ô, Cris, tem Espera algum... um pouquinho, deixa eu pedir. Ô, Cris, Diga. eu quero te pedir licença. Eu estou achando assim, super importante, mas eu vou precisar sair um pouquinho. Você termina aqui, porque o Zezinho do Rio está me chamando para resolver uma coisa. Claro. E eu vou ter que parar, mas a gente vai continuar conversando, vamos para uma segunda etapa. O que você conversar aqui com o Roberto, depois a gente vai estudar juntos. Legal. E vamos, sim, a gente tentar encontrar a melhor forma de estar iniciando esse trabalho com você. Tá bom, Cris? Perfeito, perfeito. Desculpa, porque hoje, inclusive, é a chapa do meu carro e eu tenho que resolver esses 2 ou 3 probleminhas agora, tá? Antes, não, segunda-feira, tá bom? Tranquilo, tranquilo. Obrigado. Muito bom, viu? Muito prazer, foi muito grande da gente estar já iniciando, esclarecendo algumas coisas que possa dar um suporte para que a gente possa estar decidindo tudo isso. Perfeito. Tá. Obrigada, Cris. Boa sorte. Obrigado. Deixa eu resolver o negócio esse negócio da terminar. O Cris, tem algum dentre esses todos aí que você, algum que você é irmão aí, é da família praticamente, tem algum aí que te chama atenção, alguma coisa que... Porque assim, a não ser pelo fato lá que eu te falei daquela grana lá dos 30 mil que a gente vai ter que ver com o negócio do imposto lá, também não tem tanta urgência, entendeu? Mais urgência por causa disso, né? Certo. Mas tem alguma coisa, por isso que eu penso o seguinte, né? Se aparecer alguma coisa, ou se tem algum que você, com a sua experiência toda, quando você fala, pô, Roberto, esse aqui, eu acho que é legal, vale a pena, pô, vamos para cima desse aí. Sim. E aí eu acho que pela minha experiência tudo aqui, eu acho que, é um bom negócio. Tem algum aí entre isso ou precisa dar uma estudada? Na realidade, dessa relação, sinceramente, tem vários nessa relação em especial. Legal. O que acontece é que a gente vai precisar ver exatamente o valor do arremate para ver se cabe no bolso, né, de vocês, aí se dá certo para começar. Porque o que acontece tem casos que tem um valor muito acima, né? Então não sei exatamente quanto vocês têm. O que a gente conversou aqui, entendeu? Assim, para começo até, para a gente estar com a primeira experiência e tudo mais, em torno de uns 300, assim, 300 até 350, mais ou menos nessa faixa aí. 350. Contando, aí vocês têm disponibilidade contando dentro desse valor com comissão de leiloeiro, com a minha parte? Fechado, entendeu? Fechado mais ou menos esse valor aí, entendeu? Tá bom. Oi? Ela deixou aqui? Ela foi deixar aqui. Tá ali, peraí. Peraí, Cris. Tá ali. Então, lógico que se você falar, pô, Roberto, numa pode de 20, 30 mil, que a gente vai perder um baita de um negócio, né? Então, assim, a princípio, o que a gente começou a pensar, você falou de 300 mil, chega até uns 300 e pouco aí, vai, sei lá, entendeu? Tudo, né? Assim, comissão, com tudo. Se você falar assim, chegou nos 380, com tudo, acho que a gente ainda tem condição, né? Conversa para não perder um baita de um negócio, né? Lógico. Vou fazer o seguinte, eu vou anotar aqui direitinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa relação e vou informar, vou pintar de uma cor diferente, vou mandar para você aqueles que eu acho que são os filés dessa relação, aqueles que eu arremataria para mim, assim, agora, né? Então, é isso que eu quero, porque eu confio em você, cara. Entendeu? E, pô, para mim vai ser um prazer se a gente começar a fazer negócios juntos e der certo. Muito bom. Maravilha, porque você me ajuda e você é remunerado por isso também. E a gente, na vida, assim. Então, pô, não tem sangria, não tem pressa nem nada. Você fala, pô, Roberto, isso aqui, cara, você é o profissional, especialista, você é o cara, mano, confio em você. Roberto, aqui, eu acho que é o que você falou, eu compraria para mim, pô, aí a gente... É isso que eu visualizo, entendeu, Cris? Chá comigo que você está em casa. O Wilson, deu risada até hoje. Ele falou, acredito que a gente fez isso.
E é assim, Que cara. legal, cara. Acontece. E o Wilson, o Clau, e tem N casos, cara. O Cristalino, você falou também, né? O Wilson Cristalino. Ele gravou um testemunho para mim também. Depois eu vou te mostrar quando ficar editado, o finalzinho. Tá. Muito longo, sabe? Ele falou um monte, o Clau também falou um monte. Aí Quem é o Clau? Claudemiro. Claudemiro, você acho que não conhece. Ele é um amigo nosso de muitos anos, porque Tá. o Miudinho, da Escola da Beca. Sabe o Miudinho aqui? Você já ouviu falar. Do lado da Academia Ed, né? Ela estudava lá. E aí a filha dele, a Pietra, também a gente... Nossa, ela dormia em casa, aquelas coisas todas. E aí, quando ele falou, Cris, eu tenho interesse nos seus negócios, tal, queria ver um imóvel, não sei o quê, desse jeito, né? Como você está falando. Eu falei, não, pode deixar, Cláudio, a hora que tiver aquele caso que eu compraria para mim, vou falar para você. Meu, entrou esse caso da Cirela ali, meu, é de chorar de rir, sabe, assim, de tão bom. É bom demais, cara, bom demais. Eu já trabalhei com leilão, te falei, né, de automóveis, né? Sim, você falou. Fui muito leilão presencial, fora de São Paulo, dentro de São Paulo, leilão do Estado, leilão da companhia energética, entendeu? Então, assim, comprei também já por leiloeiro. O Zuckerman eu nunca comprei, mas já comprei naquele um que tem em Santo André ali, e agora já me fugiu o nome. O Parte. Qual? O Parte. Não é. Sodré Santoro, né? Santo André? Comprei no Sodré Santoro, mas era um que tinha em Santo André. Comprei uns de Valinhos, Viseu, não sei nem se Viseu. Comprei muito. Eu assinava, para você ter uma ideia, não sei se você assina isso aí. Eu assinava aquele com licitação. Você já ouviu falar nisso daí ou não? Já ouvi falar. Mas acho que é mais para automóveis, né? Ou tem de tudo? Não, é para tudo. Você filtra. Você liga, você entra, você paga uma mensalidade dos caras. Os caras me mandam ver até hoje, cara. Que legal. Você escolhe o que você quer, se é imóvel, se é carro, se é sucata, se é produto de qualquer tipo de produto, aí eles te mandam filtrado, entendeu? Legal. Eu tive boas experiências com leilão, entendeu? No meu caso era automóvel, né? Mas tive muito experiência na época que era presencial também, né? Que era o filé. Depois que ficou online, aí perdeu um pouco, mas... Sim. Mas eu te falei, cara, eu quero te deixar aí à vontade, cara, dá uma olhada, que você falar, você já sabe mais ou menos o valor que é o que a gente tem nível aí para a gente começar, né? Pô, cara, e tamo junto aí, que você fala, ó... Eu vou fazer o seguinte, eu vou te passar a relação do jeito que ela tá, pelo WhatsApp, já te mando um PDF mesmo, e você pode clicar no que interessar, você pode clicar no link e vai para o link do leiloeiro mesmo. E aí, eu vou fazer essa análise, essa rechecagem na própria planilha, para verificar quais eu pontuo que são os melhores que cabem nesse valor. E você também fica livre para olhar se você achar algum daqueles que, de repente, não foi um que eu te indiquei ou alguma coisa assim, só me falar também que a gente discute sobre o caso. E se você quiser também olhar algum, se tiver, receber alguma correspondência, às vezes tem cliente que recebe algum leilão de Bradesco, não sei o quê, Santander, no e-mail, você às vezes está numa mala direta aí desse pessoal, pode mandar que a gente analisa o caso também. Às vezes é um caso que pode legal. E a gente faz essa parte jurídica também com esse caso. Porque pode ser que não esteja na nossa relação. Pode ter passado por alguma razão. A gente não consegue pensar todos, 100% dos casos. A gente pega... Lógico, trabalha em conjunto, né? Às vezes até no prédio. Sei lá, minha mãe mora no prédio. Exatamente. Às vezes, lá no negócio condomínio, a gente olha lá e vê que fulano de tal tá não sei quantos meses lá sem pagar, né? Isso, já sabe que vai ter processo ali. Então, a gente Eu vou te mandar a relação já, agora mesmo. E aí vou fazer esse pente fino e vou te mostrar, ó, esse, são bem localizados. Se arrematar por até tanto, é muito bom negócio. E vai para cima. Tá bom. Vê aí eu converso com minha mãe, passo para ela aqui e a gente vai dando andamento aí. Fechado. Tá bom? Fechado. Obrigadão pelo tempo aí. Prazer, mais uma vez, obrigado aí. Imagina. E vamos fazer negócio. Se Deus quiser, vai dar 1h30, cara. Por mais que você tente reduzir, não tem jeito. A gente tem. Não, que é isso, mas foi muito produtivo, cara. Foi muito produtivo isso aí. Que bom. Foi muito minucioso e não deixou. Eu tinha notado, você começou a falar, eu tinha várias dúvidas aqui, nem te perguntei nada para você conseguir. Foi saindo. Fui até riscando aqui, ó. Entendeu? Então, mas foi bacana.
Obrigado. Imagina. A gente vai se falando aí. Eu aguardo. Manda para mim. Valeu. Manda aí. Meninos para Ju. Mando sim. Para vocês também. Beleza, valeu. A gente se fala então. Obrigadão, Beto. Fica com Deus. Obrigado. Valeu, você também. Tchau, tchau.